A observação de si. Uma coisa que parece super simples, que eu estou fazendo todo o tempo, mas não é assim. Existe um método, uma forma que a gente pode realmente tirar proveito da observação de si para o autodesenvolvimento. Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Lisandra Barbuto, estou aqui nesse canal que eu abri para a gente poder conversar, refletir sobre temas da vida, da humanidade, da nossa humanidade, para a gente estar na vida pleno, livre, para poder desfrutar a vida autenticamente, com liberdade, cabendo na vida. Você cabendo nessa vida que é maravilhosa. Hoje a gente está aqui nesse quadro, que é a leitura, e estou lendo o livro Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. A gente já está no capítulo 6, na página 128, e eu não leio, se você está chegando aqui agora, eu te conto, assim, eu vou lendo fragmentos. Às vezes eu pulo algumas páginas, porque é um livro enorme, eu pego alguns fragmentos, que são talvez mais essenciais para a compreensão do livro, que é bastante complexo, e se você tiver interesse, você pode ler ele na íntegra, mas os comentários, as reflexões que a gente vai fazendo, vai te ajudar na sua leitura, na sua compreensão quando você estiver lendo aí. De toda forma, esses fragmentos também que a gente lê e compartilha aqui, as reflexões, também podem te ajudar a ter acesso a esse conhecimento de Gurdjieff e de Ouspensky. E se você está chegando aqui agora, você pode também acessar os vídeos anteriores lá desde o capítulo 1, desde o início desse livro. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. E qualquer dúvida, qualquer comentário, reflexão, sempre muito bem-vindo você colocar aqui nos comentários, que é a nossa forma de trocar e de dialogar aqui nesses ambientes virtuais. Muito bem. Então, como eu disse, a gente está no capítulo 6, dando sequência, e eu diria que o capítulo 6 é um dos mais importantes desse livro, porque ele vai tratar desse método, como eu comentei, de observação de si, que é talvez a essência, a espinha dorsal do trabalho de Gurdjieff, em que ele vai desenvolvendo todo o seu trabalho sobre o estudo de si, sobre o trabalho sobre si mesmo, através dessa observação de si, da profundidade que é a observação de si mesmo. A gente vai avançar um pouquinho nessa compreensão e também na aplicação da observação de si na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, e assim você vai ganhando profundidade em si mesmo, com calma, com cautela, com cuidado sobre si mesmo. Isso é o mais importante, porque às vezes observar nós mesmos, a gente confronta aspectos nossos que talvez não sejam muito interessantes. Então mantenha-se tranquilo, mantenha-se seguindo essa observação que você vai descobrir muito sobre você mesmo. Então vamos lá na página 128. Mas a aprendizagem dos métodos corretos de observação de si e do estudo de si requer uma compreensão precisa das funções e características da máquina humana. Assim, para observar as funções da máquina humana, é necessário compreender divisões corretas dessas funções e poder defini-las exatamente e de imediato. Além disso, a definição não deve ser verbal, mas interior, pelo sabor, pela sensação, do mesmo modo que definimos para nós mesmos tudo o que experimentamos interiormente. Há dois métodos de observação de si. O primeiro é a análise ou as tentativas de análise, isto é, as tentativas de achar uma resposta para essas perguntas, de que depende tal coisa e por que acontece. O segundo é o método das constatações, que consiste em
registrar apenas mentalmente e no próprio momento tudo o que se observa. A observação de si, principalmente no início, não deve, a pretexto algum, se tornar análise ou tentativas de análise. A análise só é possível muito mais tarde, quando já se conhecem todas as funções de sua máquina e todas as leis que a governam. Tentando analisar tal ou qual fenômeno que o chocou, um homem se pergunta geralmente: o quê? Por que isso acontece assim e não de outro modo? E começa a buscar respostas a essas perguntas, esquecendo tudo o que as observações ulteriores lhe poderiam trazer. Cada vez mais absorto por elas, perde por completo o fio de observação de si e se esquece até a ideia dela. A observação se detém. É claro, por isso, que somente uma coisa pode progredir, ou a observação, ou então as tentativas de análise. Mas mesmo fora disso, qualquer tentativa de análise dos fenômenos isolados, sem um conhecimento das leis gerais, é perda total de tempo. Antes de poder analisar os fenômenos, mesmo os mais elementares, um homem deve acumular material bastante sob a forma de constatações, isto é, como resultado de uma observação direta e imediata do que se passa nele. É o elemento mais importante do trabalho do estudo de si. Quando um número suficiente de constatações se acumularam e, ao mesmo tempo, as leis tiverem sido estudadas e compreendidas até certo ponto, torna-se então possível a análise. Desde o início, a observação e a constatação devem se basear no conhecimento dos princípios fundamentais da atividade humana. A observação de si não pode ser corretamente conduzida se não se compreendem esses princípios e não se os tem constantemente presentes ao espírito. É por isso que a observação de si ordinária, tal como as pessoas a praticam toda a sua vida, é inteiramente inútil e não poderia levar a nada. A observação deve começar pela divisão das funções. Toda a atividade da máquina humana se divide em 4 grupos de funções nitidamente definidos. Cada um é regido por seu próprio cérebro ou centro. Ao observar-se, um homem deve diferenciar as 4 funções fundamentais de sua máquina. As funções intelectual, emocional, motora e instintiva. Cada fenômeno que um homem observa em si mesmo se relaciona com uma ou com outra dessas funções. É por isso que, antes de começar a se observar, um homem deve compreender em que as funções diferem. O que significa a atividade intelectual, o que significa a atividade emocional, a atividade motora e a atividade instintiva. A observação deve começar pelo princípio. Todas as experiências anteriores, todos os resultados anteriores de qualquer observação de si devem ser deixados de lado. Pode haver aí elementos de grande valor, mas todo esse material está baseado em divisões errôneas das funções observadas e ele próprio está dividido de maneira incorreta. É por isso que não pode ser utilizado. Em todo caso, é inutilizável no início do estudo de si. O que há nele de válido será, no devido tempo, tomado e utilizado. Mas é necessário começar pelo começo, isto é, observar-se como se absolutamente não se conhecesse, como se nunca se tivesse se observado. Eu vou parar por aqui, a gente leu 1,5 páginas, para refletir um pouquinho sobre esse estudo de si, que se baseia na observação de si. Para eu estudar sobre eu mesma, eu preciso aprender a me observar. E aqui, Ouspensky, se referindo, transcrevendo praticamente a fala de Gurdjieff nos seminários, porque esse livro é sobre isso, são sobre as falas de Gurdjieff nos encontros, mesclado com experiências do próprio Ouspensky.
Então, quando Gurdjieff nos ensina o estudo de si, de uma forma muito simples, ele está dizendo assim: abra essa porta em si mesmo para entrar nessa sua casa como se você estivesse entrando pela primeira vez. E aqui a gente tem um ponto bastante desafiador. Por quê? Quando eu começo a me olhar, é claro que eu já estou uma pessoa adulta, ela já vai começar a se olhar sob os olhos já de quem se conhece, mas está olhando desde esse filtro, desta lente que já está um pouco contaminada, digamos assim, de tudo que você já viveu até aqui. Então, o convite primeiro para começar esse método que Gurdjieff está ensinando é: entre como se nunca tivesse te visto. Os conceitos, ideias que você tem de si, às vezes até afirmações, deixamos ela um pouquinho de lado. Então é como se eu estivesse entrando nessa casa, olhando cada objeto a primeira vez. Então eu vou ver, por exemplo, um forro de mesa vermelho. É uma constatação. Não é uma ideia sobre o forro de mesa. Eu constato que ali tem um forro de mesa. E quando eu olho para mim e aprendo a me observar, eu vou constatar, por exemplo, que a minha irritação começa pela manhã. Por exemplo, simples assim. Então eu começo a me ver que todas as manhãs eu acordo irritada. Isto é observação. Através do método que ele propõe, que é a constatação. A análise, como ele diz, seria: eu estou irritada, eu acordo agora irritada. Por que eu estou irritada? Porque eu dormi mal? Porque ontem aconteceu alguma coisa? Porque hoje eu estou cansada? Aí você começa a se perder em análises que você ainda não está fundamentado para fazer. Você ainda não tem argumentos para essa análise, fatos para essa análise. Por isso é tão importante resistir à análise. E aí por que eu uso essa palavra resistir? Porque tem uma tendência em nós já para buscar o porquê, para buscar as associações. E é justamente quando se começa essa busca pelos porquês e pelas associações da razão do meu comportamento, é que eu me impeço, eu detenho poder me ver de fato. E ao mesmo tempo, extrapolando um pouquinho o que não está aqui, é que à medida em que eu vou me observando e separando, tendo essa habilidade de separar, né, que aqui é um estado emocional, isso é uma sensação, aqui é um pensamento do meu intelecto ou da minha mente, eu vou podendo colocar as coisas no seu lugar e viver a experiência de tudo aquilo que está passando, em todos os seus âmbitos, intelectualmente, emocionalmente e fisicamente, através das sensações. E aí eu vou tendo uma amplitude de percepção, de visão de mim mesmo. Mas para eu conseguir ir ampliando, eu vou precisar aprender. E aí, à medida em que eu vou constatando, este observador, ele vai ficando mais neutro, mais distante de todo o boom de emoções, de pensamentos, de sensações. E como ele dá um passo atrás, porque o observador começa a ver o que está passando e constatando o que está passando, a gente vai tendo a capacidade de aprofundar nesse estudo de si, de conhecer esta casa que eu estou entrando, que sou eu mesma. E só assim a gente pode se propor a mudar alguma coisa. Eu não posso me propor a mudar algo em mim, que já é muito difícil. Mudar algo em nós mesmos é muito difícil, principalmente quando está muito cristalizado, quando aquilo já virou, né, quase uma parede de concreto. Eu preciso desconstruir essa parede de concreto para construir uma nova, com seu devido tamanho, no seu devido lugar.
Então, à medida em que eu constato, que eu vejo e isso toma um tempo, e aí o estudo de si é um estudo da vida. Aí eu posso ver o que de fato eu posso mudar e dar conta de todas as mudanças que vão acontecendo quando eu mudo uma coisinha. Se eu mudo um pouquinho sobre mim mesmo, isso também tem outros efeitos que vai ser o tema da próxima leitura. Então, para eu não ficar sujeito, vulnerável às mudanças e todas as consequências que isso me traz, de uma forma inconsciente, no sentido de que sem eu ver o que está acontecendo, eu preciso primeiro este passo de me ver por um tempo, constatar sobre eu mesma por um tempo. Porque quando eu começo a me ver, eu vou me deparar com coisas que talvez eu não goste muito. Eu vou me deparar com comportamentos que às vezes eu fico despistando, me distraindo ou manipulando, escondendo esse comportamento e gerando uma pressão interna sem me dar conta que isso está acontecendo. Então, este método da constatação, eu apenas observo e constato o meu comportamento. E à medida em que eu for vendo, eu vou aprofundando cada vez mais no meu comportamento em aspectos sobre mim mesma. E só aí é possível uma mudança. Me conta. Aqui agora, nesse instante, você pode observar o seu corpo. Como está o seu corpo agora? Há tensões? Está relaxado? Está deitado? Está com preguiça? Aí a gente já coloca uma outra parte. A gente já coloca um aspecto de si mesmo, uma emoção. Tá? Não, meu corpo está aqui sentado, não quero levantar da cama enquanto eu escuto esse vídeo, porque eu estou com preguiça. A preguiça tem uma sensação provável, essa no corpo mole, mas ela é uma emoção também, e ela é um aspecto de si mesmo, podendo também, além de emoção, ser um aspecto de si mesmo. Então você só observa. Só observa. Tem preguiça aqui. Meu corpo está parado aqui agora. Me conta, como está o seu corpo agora? O que você observa no seu corpo? E começar a observar do próprio corpo, da própria sensação, é um caminho mais fácil do que a gente começar a pensar, a observar o pensamento ou até mesmo a emoção. Porque o corpo está aqui agora. O corpo está presente concretamente. Há uma massa, uma matéria no corpo aqui agora. Então, fica essa dica. Comece a se observar através do seu corpo. Como está o seu corpo quando você lava uma louça, quando você está com uma pessoa que você gosta, quando você está em um momento em que não está muito agradável? Como é o seu corpo? Aí, o primeiro passo para começar a autoobservação e o estudo de si através das constatações. Compartilha comigo. Faz sentido para você esse método que o Gurdjieff traz para gente? Como você está agora? Pare um instante, se perceba e conta aqui nos comentários como você está agora, qual a sua constatação de si mesmo nesse instante. Te mando um abraço, espero que faça sentido para você essa leitura, que te ajude no seu estudo sobre si mesmo, e te vejo no próximo vídeo para a gente mergulhar na nossa humanidade e na descoberta de nós mesmos.